paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao canal, também é muito bem-vindo, amém? Hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, a lição de número 3 do último trimestre de 2022, aqui pela nossa classe de adultos da Igreja Assembleia de Deus. Nós estamos estudando a revista que tem como tema a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nós temos, irmãos, como tema para a nossa lição de hoje, as abominações do templo, amém? E lembrando aos irmãos que as duas lições anteriores, elas estão aqui no nosso canal em uma playlist, chamada A Justiça Divina. Esta lição, irmãos, de número 3, é para a data do dia 16 de outubro de 2022. Ela tem como texto áureo, lá em Ezequiel, capítulo 8, verso de número 6. Lembrando aos irmãos que nós estamos estudando neste trimestre todo o livro de Ezequiel. Então, eu recomendo aos irmãos, aqueles que já leram, façam uma nova leitura, E aqueles que não leram ainda, que se dediquem, a um tempo a você estar lendo todo o livro de Ezequiel para ficar mais fácil aqui o entendimento. Hoje nós vamos falar, por exemplo, a lição passada nós falamos um pouquinho sobre escatologia, que é o estudo das coisas futuras, a doutrina das coisas futuras, e hoje nós estaremos estudando nesta segunda visão de Ezequiel também, essa temática aí, essa literatura, como nós vamos trazer aqui, apocalíptica, amém? Então fica mais fácil a compreensão. Temos como texto áureo, então, o versículo diz assim: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Então aqui o próprio Deus estava tratando com Ezequiel ali, falando para ele das abominações que o povo estava fazendo, e nós podemos entender aqui, mas verás ainda maiores abominações. Então, estava acontecendo naquele tempo, no tempo contemporâneo ali de Ezequiel, como também, nós hoje estamos vendo aí quantas abominações dentro, da casa do Senhor, fazendo aqui uma comparação com o que Ezequiel viu lá no templo, na época ali de vida dele. E ainda, irmãos, achei interessante, como eu citei na lição passada, 93 vezes no livro de Ezequiel é dita essa expressão, filho do homem, que faz também uma tipologia, com o nosso Salvador Jesus Cristo, que ele também diz na sua palavra que o filho do homem veio o quê? Para salvar aqueles que se haviam perdido. E aqui ainda, em Hebreus capítulo 4, 13, diz assim, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nós vamos ver no decorrer da lição de hoje que eles estavam ali adorando, desde animais até répteis, e o nosso Deus, ele não divide a sua adoração e a sua glória, com ninguém. E aqui, o versículo aqui, o escritor aos Hebreus, ele vem nos registrando que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que tudo pode ver, e que nós daremos o quê? Teremos que tratar, daremos conta. O apóstolo Paulo vai dizer, Romanos capítulo 14, verso 12, que cada um de nós dará conta, daquilo que estamos fazendo aqui enquanto em vida. A nossa verdade prática, ela vem dizendo assim, o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Lugar mais sagrado, como comentei aos irmãos, hoje, às vezes nós paramos para pensar o quantos escândalos estão surgindo, até mesmo dentro, das nossas igrejas. É algo a nós estarmos refletindo, amém? A leitura bíblica em classe, ela vai trazer o texto de Ezequiel, capítulo 8, versos 5, 6, 9, depois pula para o versículo 12, o 14 e o 16.
Nós não não faremos leitura aqui na íntegra agora, porque no decorrer da nossa lição eu vou trazer, né, os versículos aqui referenciados pelo nosso comentarista da revista, né? Eu volto lá e a gente vai estar lendo aqui. Então, irmãos, nós temos como introdução da nossa aula de hoje que a idolatria leva o ser humano e até mesmo uma nação à ruína moral e espiritual, né? Ainda dentro da introdução, o capítulo 8 inicia, como disse aos irmãos, uma literatura apocalíptica, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém. Então, o objetivo da nossa lição presente é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria, por meio da análise dessas abominações chocantes ali que estavam acontecendo ali, que Deus levou o profeta para estar vendo. Temos como palavra-chave para esta lição de hoje, idolatria. E o que é a idolatria? De uma maneira entendível e bem sucinta, é tudo aquilo que nós colocamos, né, falando espiritualmente aqui, à frente, ou tudo aquilo que as pessoas colocam como forma de adoração, né, em primeiro lugar, antes de colocarem, né, ou antes de estarem adorando ao nosso Deus. Amém? Temos como tópico de número 1, seguinte tema: sobre a visão. Este tópico, irmãos, ele tem como objetivo, o primeiro tópico tem como objetivo expor a visão do capítulo 8 do livro de Ezequiel. Este tópico, ele tem os seus 3 subtópicos. Vamos ao primeiro, a segunda visão. Aqui podemos trazer que o capítulo 8 introduz uma nova visão no 6º ano do mês 6º, lá em Ezequiel capítulo 8, logo no primeiro verso de número 1. E essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo. Esta visão ainda ela é preterista, ou seja, ela já se cumpriu. Parte dela já se cumpriu. Porém, porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel. Mas isso não exclui o quê? O futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer, conforme Ezequiel capítulo 8, verso 18. E o nosso texto áureo, lá no verso de número 6, Ezequiel 8, 6, o próprio Deus diz assim no final ali da fala dele com o profeta, ele diz: mas verás ainda maiores abominações. E olha o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Estamos já vivendo essas abominações. E eu creio que ainda a coisa vai ainda descambar para o pior. Porque nós vamos ver que como o sistema estava falido lá na época do profeta, hoje, irmãos, nós, se formos fazer uma reflexão do que está acontecendo, né, nós temos que vigiar, tomar cuidado, orar, buscar em Deus o que? A nossa consagração, o nosso culto, oração, jejum. Por quê? Porque os tempos são difíceis. Muitas abominações nós estamos vendo nos dias atuais. Aqui ainda podemos trazer aos irmãos aqui, né? Caminhando para o segundo subtópico, vai dizer assim, as visões das abominações do templo. Olha só o que o profeta viu. Ele foi levantado, né? Ezequiel foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. Lá em Ezequiel 8, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 3. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer. Quem mais teve, né, essas visões aí, neste contexto escatológico de coisas futuras? Daniel teve visões de coisas futuras. Lá em Daniel capítulo 7, do verso 1 ao 15, os irmãos podem estar encontrando a referência. Da mesma forma, o apóstolo João, cujas visões são de fato passado, né, trouxeram ali fatos do passado, do presente e do futuro. Olha o que diz Apocalipse 1,19, se tratando aqui de João. Escreve as coisas que tem visto, né, presente, as coisas que são e as coisas que depois destas hão de acontecer. Então, da mesma forma que a visão de Ezequiel ela foi
preterista, né, ela também é tida, né, interpretada como que uma visão futurista. Caminhando para o subtópico de número 3, temos aqui como entender as visões de Deus. É uma pergunta. Como entender as visões de Deus? Vamos lá a explicação. Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém. Então aqui nós temos que entender, tem uma linha aí que diz que ele foi em corpo, né, incorpore, mas não é assim que nós entendemos. Aqui ele não foi de uma forma física. E isso fica claro porque o profeta diz lá no capítulo 8, no verso de número 3, ó, me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, o próprio profeta. Então como que vai interpretar que ele foi de corpo? Não, ele foi em visões de Deus. O próprio Ezequiel, ele vem nos trazendo esta afirmação. Ainda podemos dizer aqui, ó, que Deus introduz o profeta no interior do templo e lhe mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando mais baixo grau de idolatria. Olha que fraqueza aqui, irmãos. Então, ó, como sinopse deste primeiro tópico, nós temos aqui a visão das abominações do templo destoa. O que é destoar? É divergir das demais visões do profeta Ezequiel e de outros profetas do Antigo Testamento. Vamos caminhar para o tópico de número 2. O tópico de número 2, ele tem como tema sobre as abominações. Vamos ver a parte 1 com seus subtópicos e depois nós vamos ver também a parte 2 com seus subtópicos também. Então, o primeiro subtópico aqui nós temos como tema a imagem de ciúmes, lá no verso de número 5. Agora nós vamos começar a fazer referência da nossa leitura bíblica em classe. Diz assim, ó, e disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes, à entrada. Que nós vamos entender aqui o que é esta imagem de ciúmes. Vamos lá então ao primeiro subtópico, a imagem de ciúmes. O termo ciúme significa zelo, ciúme ardente, ira. Esta imagem é semel em hebraico, imagem ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Aserá, deusa também conhecida como bosque ou poste ídolo, né? Aqui, ó, muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tenha sido colocada de volta no templo. O uso da expressão imagem de ciúmes se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Olha o que diz Ezequiel, vamos a outra referência bíblica aqui, Ezequiel, no capítulo de número 5, no verso de número 13. Vamos lá dar uma lidinha aqui, Ezequiel, capítulo de número 5, verso de número 13, nós vamos embasar essa leitura. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que eu, o Senhor, tenho falado no meu zelo. Zelo aqui, né, sinônimo de ciúmes. Quando eu cumprir neles o meu furor. Então aqui nós entendemos o quê? Que Deus ele tem ciúmes daqueles que são seus, do seu povo, amém? E ainda o segundo subtópico vem trazendo a seguinte temática, o culto aos animais e aos répteis, lá no verso de número 10, que nós estaremos fazendo leitura neste momento. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Isso aqui foi o que Ezequiel, né, viu quando ele entrou ali no templo em visão. Aqui nós podemos ainda trazer que Ezequiel viu pintado, como disse aqui, né, na parede do interior da casa de Deus, toda sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. Isso aqui, né, a adoração a animais, nós conhecemos como zoolatria, que significa adoração a animais. Olha só, irmãos, o que o povo estava fazendo?
adorando tudo quanto era tipo de imagem, de estátua, de animais, de répteis, menos o verdadeiro Deus. E aí você vai achar interessante nos tópicos que se segue aqui, porque nós vamos tratar um pouquinho também sobre o sincretismo. E olha só o que eles estavam realizando ali. Fica comigo que até o final da aula tem muita coisa boa aí pela frente. O terceiro subtópico diz assim, ó, os 70 anciãos, lá no verso de número 11. Vamos lá no verso de número 11 fazer essa leitura. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jananias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia numa espessa nuvem de incenso. Nós vamos voltar a falar sobre esse Jazanias, daqui a pouquinho, lá no terceiro subtópico, se não me falha a memória. Aguenta aí. Olha só, vamos aqui então, é esse terceiro subtópico aqui que nós estaremos tratando. A revista trouxe o seguinte conceito aqui, ó. O ancião, que em hebraico, zaken, literalmente, né, significa idoso. E também, né, em grego, presbíteros, o que significa o mais velho. Ambas essas palavras se referem tanto a pessoas velhas, como também a líderes comunitários. Conforme Êxodo capítulo 19, no verso 7, também o termo é usado a príncipes, Isaías capítulo 3, no verso 14, também a líderes nas comunidades cristãs, conforme Atos capítulo 14, no verso de número 23. Pessoas mais experientes, né? Pessoas aos quais nós deveríamos ir pedir conselho, e era exatamente essas pessoas, uma delas que estava no meio daquela bagunça de idolatria toda ali, ó. E ainda, vamos tratar agora quanto a Jazanias, filho de Safã. Olha só, se esta teoria for verídica, como bem colocou aqui o autor da revista, ele diz assim, que alguns estudiosos não veem motivo suficiente para distinguir esse Safã do escrivão. E se isso puder ser confirmado, esse Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias de igreja. Ou seja, filho de crente, às vezes não é crente, filho de pastor não é pastorzinho. Os irmãos já devem ter ouvido isso. De um filho ou uma filha que se apostatou da fé. Eu creio, irmãos, assim, isso é um pensamento meu. Tantas coisas que a gente tem ouvido em relação, né, a algumas lutas que alguns pastores, né, do nosso ministério, eles têm passado. Eu acho que hoje uma das grandes batalhas, né, que nós, como crentes, estamos travando é a proteção, né, da nossa família. E nem sempre as coisas saem. A gente explica, a gente cria, a gente leva no caminho, e mesmo assim, às vezes, por Deus nos ter dado livre-arbítrio, às vezes os filhos acabam tomando, né, ou algumas decisões, ou fazendo algumas coisas, né, como a gente acabou de tratar aqui, né, a respeito de Jazanias. E aí a sinopse deste tópico de número 2, ele vem trazendo aqui para a gente, que as abominações estão ligadas aos ídolos, né? E qual que é o significado desta palavra aqui, ó? Não é somente uma estátua ou uma imagem, e sim tudo que toma o lugar de Deus em nossas vidas como primícia. E ainda a sinopse continua dizendo, ó, que a afronta maior a Deus é o fato de eles serem praticados na casa de Deus. Se nós pudéssemos trazer para os nossos dias de hoje, né, outro pensamento meu, quero pedir permissão para isso, para expor este pensamento meu. Quando a gente vê escândalo ou algumas situações acontecendo fora da igreja, né, pessoas que não creem, que não professam e que muito menos ensinam aquilo que nós cremos, que nós professamos e que nós ensinamos, você já vem um pensamento assim, não conhece a palavra, não conhece Jesus, não conhece o caminho, né? Não está em conformidade com tudo aquilo que nós estamos crendo, com a nossa fé. Mas o problema, irmãos, o que estava acontecendo ali é que todas aquelas abominações, idolatria, creio eu ali, nós vamos estudar sobre Tamuz daqui a pouco,
que era o deus ali segundo a lenda deles lá, da fertilidade. Então a gente sabe que nesses tempos as mulheres se ofereciam, os homens se ofereciam em prol dessa cultura, né, de colheita e etc. Então, o fato aqui, na minha visão, quando vem de fora, a gente ora, a gente até fala, poxa, não conhece a palavra, né? Nesse sentido aqui. Agora, o que estava acontecendo era dentro do templo. E nos nossos dias de hoje, né? Será que tudo está em conformidade com a palavra do Senhor? Esse é um pensamento meu, queria aqui deixar registrado aos irmãos, que a sinopse ela é bem clara e dizer, a afronta maior a Deus é o fato dessas abominações estarem sendo feitas dentro da casa de Deus. Esses de ouvir, né? Minha esposa trouxe até um comentário que ouviu, né? Faculdade onde ela está estudando ali, pessoas de dentro da igreja dizendo assim que uma tatuagem quando simboliza alguma coisa cristã, ou quando o tatuador é cristão, que não tem problema. Onde isso, irmãos, na Bíblia? Que fraqueza uma coisa dessa, né? Então, a gente não está aqui apontando o dedo a ninguém. Estamos dizendo novamente que algumas abominações estão acontecendo dentro da casa de Deus. E isso nós vamos ver no tópico seguinte, que Deus ele não tolera. Um dos propósitos da nossa lição de hoje é dizer que Deus continua abominando o pecado. Aguenta aí que daqui a pouquinho a gente chega lá. Lembrando aos irmãos, né, que esse conceito sobre Jazanias é apenas aqui uma alusão, ou seja, uma citação indireta de minha parte, né, de ver que ele estava ali desgarrado, como muitos hoje estão aí se desgarrando dos caminhos do Senhor. Então aqui o tópico de número 3, ele vai nos trazer sobre as abominações. Nós vamos ver agora a parte 2, vimos a parte 1 e agora vamos falar um pouquinho sobre a parte 2. Tem também aqui os seus 3 subtópicos. O primeiro, o ritual de Tamuz, lá no verso 14, eu quero fazer leitura com os irmãos aqui. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Vamos entender, segundo a lenda, né, quem era, melhor dizendo aqui, né, esse Tamuz. Bom, vamos lá. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus com letra minúscula da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã ali era o quê? É que esse Deus aqui deles, ele ficava 6 meses morto e 6 meses vivo. Quando ele estava morto, não chovia. Aí essas mulheres que a gente vai ver aqui, que é as carpideiras, elas ficavam ali chorando, clamando, para que ele ressuscitasse, para que voltasse a chover. Olha só, irmãos, que coisa de doido, né? E aqui ainda, essas carpideiras, né? As carpideiras eram as planteadoras profissionais, cuja função era lamentar nos velórios e enterros, para fazer com que os outros também chorassem. Nós temos uma referência aqui, lá em Marcos, capítulo 5, verso 38, né? Quando Jairo ali pede pela sua filha, aí os irmãos conhecem o contexto ali, aí entra também a questão da mulher do fluxo de sangue, mas aí quando o povo chega e fala, não adianta mais você incomodar o mestre, por quê? Porque a sua filha já morreu. E aí quando Jesus chega, tinha lá essas mulheres ali, né? Essas planteadoras, elas estavam ali fazendo o quê? Um choro ali profissional, né? Comovendo ali no velório, para que mais pessoas chorassem. Então não só no Antigo Testamento, elas também têm uma participação, tanto em Marcos como em Mateus capítulo 9, verso 23, os irmãos também vão encontrar em Jeremias capítulo 9, verso 17, também em Oséias capítulo 9, no verso de número 4. Também, irmãos, Lucas capítulo 8, no verso número 52, né? Lucas 8, versículo 52. Então, lembra que a gente falou que ia falar um pouquinho sobre sincretismo? Parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto sincrético. O que é o sincretismo? É o pessoal querer colocar tudo numa panela só, tudo num pacote só, né? E cultuar. E o que estava acontecendo ali? Eles estavam tanto cultuando a Deus, né, a Javé, como ao mesmo tempo cultuando a
Tamuz. E aí nós sabemos que Deus, ele requer de nós, né, exclusividade, fidelidade. Lá no segundo subtópico, nós vamos continuar falando um pouco sobre idolatria. Os adoradores do sol. Lá no verso de número 16, diz assim, ó: e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. O que eles estavam fazendo? Eles adoravam o sol, virados para o oriente. Vamos entender aqui o contexto aqui, ó. Era uma afronta a Deus. Imagina, irmão, você virar a costa para a igreja e adorar o sol. Olha aí. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria, lá em Deuteronômio capítulo 4, no verso de número 19. E aqui esse Deus Sol também era conhecido como Ra. E na cultura egípcia, nós sabemos que o faraó, ele era adorado ali pelo povo, porque o povo dizia que ele era o próprio Sol, ele era o próprio Deus Ra. Não só no sentido assim de se parecer, não, muito pelo contrário, né? Ele era mesmo. Olha o que o autor da revista coloca aqui, ó. Todo esse ritual, as falsas divindades, revela a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido. Aqui eu vou deixar uma pergunta para nossa reflexão. E como está o sistema hoje que nós estamos vivendo, né? É uma pergunta retórica, que o Espírito Santo possa trabalhar aí no coração de cada um. O terceiro subtópico diz assim: os anciãos na casa do profeta. Aqui, ó, parece que esses anciãos exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, né? E podemos trazer aqui ainda que estes anciãos, eles vinham em busca da palavra com frequência à casa de Ezequiel, lá em Ezequiel capítulo 14, do verso 1 ao verso de número 3. Só que, no entanto, há quem afirme que não faziam parte da ala dos fiéis. Eles só procuravam Ezequiel para se manterem informados. Olha só, a sinopse, né, deste tópico de número 3 vai trazer assim para a gente, que Tamuz era de Osíris pelos egípcios. O sol era cultuado tanto na Babilônia como no Egito. No Egito, eu até citei aos irmãos, né, que o povo ali dizia que o faraó era o tal do Deus Ra. Temos como conclusão, irmãos, para a nossa lição de hoje. Qual foi o propósito da lição de hoje, né? Alguns deles, por exemplo, que o nosso Deus é santo e não tolera o pecado, como disse anteriormente aos irmãos. Também como propósito, que Deus exige de nós fidelidade. Deus exige fidelidade e santidade do seu povo, né? Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Também, temos que tomar como lição e temos como propósito que o que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade, com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Aqui eu vou deixar uma frase também, né? Isso é um pensamento meu: não basta ser, tem que parecer. E não basta parecer, tem que ser, né? Não temos mais tempo para ficar parecendo crentes ou sermos, né? Dizermos, afirmarmos que somos crentes e estarmos vivendo como a velha criatura. Não, hoje em Cristo Jesus nós temos que, como o Tiago vem nos trazer, né, não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Amém? Nós, querendo Cristo, querendo Jesus, estaremos aqui para estudar a lição de número 4, que terá como tema: quando se vai a glória de Deus. Aqui nós vamos estudar no livro de Ezequiel. Porém, lá no livro de 2 Samuel, se não me falha a memória, do capítulo 4 ao capítulo 7, nós também temos um exemplo, né, desse quando se vai a glória de Deus. Quero ver aqui que Deus nos dará capacidade, né, nos capacitará para estarmos trazendo, né, este relato também, né. Lá, vou até deixar marcadinho aqui, 2 Samuel, para que eu faça, melhor dizendo, menção, né,
se eu não me engano, aí acabou, quando se vai a glória, né, de Deus. Querendo Deus, estaremos aqui para estar estudando esta lição. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus. Amém?